Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro, mais um podcast maravilhoso desse livro maravilhoso, Um Curso em Milagres. Hoje eu tô aqui mais uma vez com a Gabi maravilhosa, a Gabi Helena, nossa mentora, leitora desse livro, e tenho também aqui comigo a Meire mais uma vez, a Mara e a Bruna. Bruna é a primeira vez que vai participar com a gente. A Meire e a Mara já tiveram aqui no último encontro. E é isso. Hoje a gente vai dar continuidade. A princípio, você que está ouvindo a gente vai seguir esse livro do começo, né, na sequência, até a gente também está super aberta e a gente está ouvindo os nossos sonhos, ouvindo a nossa intuição também. Então, pode ser que no meio do percurso as coisas mudem, mas a princípio será isso. Então, hoje a gente começa com um polêmico capítulo 1, o tal do capítulo 1, que foi falado pra caramba no último episódio. Não sei se você ouviu, e eu tô super curiosa, tô feliz e tô grata, como sempre, de estar aqui com vocês. Meu coração, ele tá vibrando um sim bem grande para essa experiência juntas. Então é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente começar? Não? Ok, meninas, então vocês fiquem à vontade. A Gabi vai começar, talvez ela vai trazer alguma coisa antes de começar. Porém, saibam, vocês meninas estão aqui assistindo, né, com a gente, meninas do Essência, vocês podem comentar, trazer, né, partilhas e perguntas, porque o que chega para você nem sempre é só para você. Na maioria das vezes é algo que provavelmente outras pessoas que estão ouvindo esse podcast em algum tempo podem ter essa mesma dúvida, essa mesma curiosidade, enfim. Então, fiquem à vontade, ok? Gabi! Oi, gente, boa noite. Então, hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 1. A gente vai começar, acreditamos que não vamos conseguir terminar, porque são 50 tópicos. A Andrea estava comentando que a gente falou um pouquinho desse capítulo no último episódio. Eu não sei se a gente falou na gravação, Deia, ou se a gente falou só entre a gente. Ah, tá, porque tem isso, a gente tem um momento nosso antes da gente começar a gravação. Pode ter sido, Gabi. Ok. Ok, tá. Mas Então a você já questão é sabe. que... A pessoa que está ouvindo É, agora, ela já sabe. Você pode complementar, por favor? sim, a questão é que esse primeiro capítulo ele é em tópicos, né? Ele tem uma escrita, é a escrita do curso mesmo, só que a gente vai ter 50 significados de milagres, né? Então ele começa o livro explicando o que que é um milagre a partir da perspectiva de um curso em milagres. E particularmente eu também já entrego aí as minhas resistências que eu tenho com esse capítulo, que eu nunca cheguei a ler ele inteiro, porque parece que na mente de Gabriela vem pensamentos de tédio, de ai, tá bom, já sei, próximo, entende? Já quero continuar em outra parte do livro. Então, assim, se vocês também tiverem algum tipo de resistência em relação a isso, aproveitar para a gente entregar esses pensamentos, seja pensamentos de que vai ser muito comprido, ou de que pode ser redundante, e a gente está realmente aberto a receber com o coração, porque eu sinto que cada frase, cada tópico que ele traz é como se fosse uma desconstrução já desse sistema de pensamentos, que é o sistema de pensamentos do ego, que a gente está mais acostumado, para mostrar um pouco esse sistema de pensamentos milagroso, né, dos milagres. Então, ele está falando de milagres, mas ele não está só exemplificando o que são os milagres, ele já está começando a introduzir a gente na metafísica do curso, na linguagem, na forma de pensar. Então, a gente ir se abrindo internamente para realmente receber o que ele quer trazer para a gente, além das palavras e dos 50 tópicos que parecem que estão aí escritos no livro. Maravilha. Ok, então acho que a gente pode começar. Então, para quem está com o livro, a gente vai para o capítulo 1, a página 3. Significado dos milagres. Então, a seção número 1.
Princípios dos milagres. 1. Não há ordem de dificuldade em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Sim, sim. Aqui ele já começa a falar de algo que é um conceito bem interessante do curso, né? Que ele vai trazer. Que ele traz na última frase, na frase 4, né? Todas as expressões de amor são máximas. Então, o milagre, para um curso de milagres, é uma expressão de amor na mente, né? Que cura alguma coisa. Que a gente, às vezes, está mais acostumado a acreditar que é algo na forma. Então, sei lá, curou uma doença. Mas pode ser um pensamento, pode ser um desconforto interno. Então, é qualquer expressão de amor que é manifestada através de um milagre que cura internamente a gente, né? E é muito interessante que ele já começa a desfazer as ideias de difícil, de maior, de menor, que é uma coisa que a gente tem muito no mundo do ego, né? Porque o ego, ele dividiu as coisas em várias coisas diferentes e ele usa muito isso para a gente acreditar, às vezes, que o milagre não é possível. Então, isso daqui é muito difícil, isso aqui eu nunca vou conseguir curar, isso aqui eu nunca vou conseguir chegar. Ou que alguma coisa é muito pequena. Então eu não devia estar me sentindo assim, porque isso aqui é muito pequeno, isso aqui não merece eu pedir um milagre, eu olhar para isso. E daí ele diz que isso é muito um jogo das ilusões do ego, para que a gente tire o olhar da cura e fique preso nessas historinhas que ele cria. Então ele já começa estabelecendo o primeiro princípio dos milagres, que é: todos os milagres são o mesmo, e todos são expressões de amor máxima. Então não tem mais fácil ou mais difícil, né? E às vezes algo que pode ser um milagre enorme para alguém pode parecer de longe uma coisa muito pequenininha e vice-versa. Então é muito mais uma experiência interna do que a gente se prender à percepção, né? Você sabe, eu queria complementar uma coisa que eu não sei nem se vai fazer muito sentido, mas é o que tá vindo aqui para mim e que porque eu tenho feito muito isso, tudo bem. Tô entendendo que tem a ver com essa comparação do ego, né, do mundo da percepção, mas eu tenho parado, e eu tô até emocionada, porque na verdade não é uma coisa que eu tenho parado, não. É como se chegasse pra mim uma intuição assim, tipo, olha isso, olha pra isso. Exemplo, né, de passar por sincronicidades, muitas das sincronicidades que a gente vive, quer dizer, bem, a gente vai ter 50 itens aqui para falar o que é milagre, né? O que não é milagre, afinal. Mas vamos lá, vamos para uma sincronicidade que é algo que, de certa forma, altera o nosso estado de consciência quando a gente vivencia. Amplia a nossa percepção quando a gente vivencia, né? Outro dia eu estava caminhando com uma amiga e falando sobre uma história de amor muito íntima. E na hora que eu comecei a falar dessa história de amor, estava caminhando na praia com ela, eu pisei num cristal em forma de coração, branco, de quartzo branco, na praia, em forma de coração. Inclusive, eu trouxe para uma prática do Essência esse cristal, eu não sei se vocês se lembram. Mas, gente, qual a probabilidade de você estar falando, você começa a falar sobre uma história de amor, você pisa, foi no meu pé, não foi que eu achei, sabe, tive que ir atrás, ele estava debaixo do meu pé. Certas coisas, às vezes a gente vai para o outro lado do mundo e encontra um vizinho do prédio. Qual é a probabilidade disso acontecer? Tipo, aí a gente entra já nesse bug de comparação, porque por mais que isso não mude a vida da pessoa, é muito grandioso, é muito milagroso. E já traz pra gente meio que essa quebra, né? Pera, o que é a dimensão de um milagre? Então eu já achei muito amoroso, assim, amoroso e assertivo ao mesmo tempo esse primeiro item, né? Não há ordem de dificuldade, porque se for para parar para pensar, tudo é tão extraordinário, né? Era só isso que eu queria compartilhar. Então, daí é isso, é bem nesse sentido mesmo, né? E acho que esse exemplo mostra na prática, porque aí para outra pessoa, fora da percepção, às vezes até do coração, ela vai falar: não, isso não é nada, isso é uma coincidência, né? E daí é esse processo da gente se conectar com isso e se conectar com a energia não, a percepção do milagre mesmo, porque aquilo é um milagre para a pessoa que tá vivendo.
E daí essa ideia de eu encontrei uma pessoa do outro lado do mundo, ou foi uma coincidência, também nesse sentido de que não existe ordem de dificuldade. Se for para acontecer, se for para aquele milagre acontecer, ele vai acontecer na mente. As coisas vão se alinhar para que a gente vivencie o que a gente precisa viver. Sim. Bom, então, segundo item. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Nesse item, eu acho muito interessante, né, gente? Porque o livro, ele é um curso em milagres, né? Ele é um livro inteiro para falar de milagres. Daí ele coloca no segundo item: milagres em si não importam. Tipo, eu fiz um livro inteiro sobre isso, mas olha, sendo bem honesta, isso aqui não importa muito, não. E daí ele traz a gente mais para o significado real do milagre, né? Que é a conexão com Deus. Porque nesse processo a gente também pode se perder através do ego ao significado da forma. Então ficar, nossa, olha que milagre maravilhoso que eu encontrei essa pedra aqui no meio. E daí a gente fica preso ali na forma. Ou olha que maravilhoso isso que aconteceu. Ou compara um milagre com outro. E a gente não está se conectando ao que realmente importa, que não é isso. Isso aqui está sendo usado para a gente se conectar a algo maior, para a gente fazer um processo de cura. Então, é um pouquinho esse é o princípio que ele traz nesse item número 2. E que tem muito a ver com isso que eu sinto, que é a alteração do estado de consciência. Porque o propósito, talvez, desses milagres, que para uns é pequeno, para outros é grande, que eu entro nesse lugar mesmo, assim, de perceber a raridade da coisa, sabe? Mas o fato de eu trazer para minha mente o quão raro, o quão único é aquilo, até consciente de que tudo é único, ok? Mas determinadas coisas me fazem alterar mesmo. É como se eu ficasse mais aberta para Deus. Eu acho que é um pouco isso, né? Exatamente, né? Que é exatamente o que ele traz, né? Que o que é mais importante, o que realmente importa, é a sua fonte, né? Que está muito além de qualquer avaliação. Bom, terceiro item. Milagres ocorrem naturalmente, como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Aí aqui nesse item ele já traz de novo, né, pra gente fazer essa conexão. É um processo de desfazer mesmo, porque em primeiro momento a gente vai associar um milagre a coisas muito excepcionais, a uma cura muito excepcional, e aqui ele já vai focando a nossa mente para o fato de que qualquer expressão de amor é um milagre, né? Porque o amor vem da fonte, e a fonte é Deus, né? Então é o caminho de volta para Deus, como ele estava falando também nos itens anteriores, né? E tem a primeira parte que ele fala que milagres ocorrem naturalmente, né? E isso também é bem interessante, porque em muitos momentos a gente vai pensar que é muito difícil a gente conseguir aquele milagre, que é muito difícil a gente conseguir aquela cura. E o que ele afirma aqui é que, na verdade, os milagres eles são naturais e eles ocorrem como expressões de amor. E que quando a gente não está experienciando o milagre, quando a gente não está experienciando a cura, a conexão, o amor, é porque a gente está com bloqueios, a gente está com barreiras que estão impedindo a gente de experienciar. Porque, na verdade, isso é um processo natural do nosso ser interno. Então, a gente tem que remover os bloqueios e as barreiras. E não ficar acreditando que eles são difíceis de acontecer. Porque isso sim é a história que o ego vai trazer pra gente. Então, tá vendo como é difícil, como eu não me sinto bem, como essa situação aqui não tem jeito. Aí a gente se prende nessa narrativa e muitas vezes não consegue se abrir para a possibilidade da cura, por exemplo. Item 4. Todos os milagres significam vida, e Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. Sim. Esse item 4, eu sinto que é ele trazendo a gente mesmo para o sistema de pensamentos, né? Porque ele está falando de milagre, né? E ele associa de novo a ideia de Deus, né? Como doador da vida, essa conexão. Mas aí ele já vai falar um pouquinho de guiança embaixo, né?
Quando ele fala a sua voz em letra maiúscula, ele está falando dessa guiança maior. Vai dirigir-te de forma muito específica. E isso é algo muito interessante, que a gente tem vários capítulos do 100 que vão falar só de guiança, de como ouvir guiança, a gente tem até oração para pedir guiança, porque para um curso em milagres, a guiança ela é essa conexão com Deus, né? E ela é sempre muito específica. A gente, às vezes, tem a tendência a acreditar, né? Pelo menos antes de entrar em contato com o curso em milagres, eu achava que guiança e intuição era uma coisa meio... não, a palavra não é fluida, mas algo meio assim, espaçado, assim, que não era algo específico. Só que conforme você vai se conectando mais com a guiança, você percebe o quanto que ela pode ser específica, do tipo, fala com tal pessoa, faz isso nesse momento. Então a gente se conectar no momento presente para ouvir a guiança que é específica para aquela situação, para a gente acessar o melhor desfecho possível para o milagre, né? Porque esse é o objetivo da guiança. Para um curso em milagres, não é a forma. Porque muitas vezes a gente vai se conectar com a intuição nesse lugar. De eu quero que isso aqui dê certo. Então eu quero que eu vá no trabalho e seja incrível com aquele cliente. E daí eu quero intuição para isso. E o que o curso em milagres ele vai falar é que não. A guiança verdadeira, ela tem o objetivo único da cura da mente. Da gente entrar em contato cada vez mais com Deus. E a gente vai ser sempre guiado nesse sentido, né? E quando a gente fala isso, eu já vejo meu ego, às vezes, gritando, tipo assim, então eu vou ser guiada a fazer uma coisa que vai me atrapalhar no trabalho, por exemplo, né? Que é o medo da entrega, né? E daí é todo esse processo da gente ir entregando esses medos, fazer e se desfazer. Porque que nem a gente falou no último podcast, isso são ilusões, né? E nesse processo é a história do ursinho, né? A gente tá segurando o ursinho pequeno e a gente tá achando que o ursinho pequeno é muito legal e muito bom. E aí a gente vem com esse processo de medo e às vezes vai ter dificuldade de seguir guiança. Mas quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente entra em oração, mais a gente confia e consegue fazer esse processo de maneira mais fluida. Isso que você trouxe agora, Gabi, é muito profundo. Porque eu não sei o quanto vocês que estão aqui no podcast, quanto você que está aqui ouvindo essa gravação, o quanto você está consciente do teu apego ao ursinho pequeno. O quanto você está realmente disposta a entregar a tua vida para a tua cura. Mesmo que isso custe os teus desejos. Mesmo que isso custe os teus sonhos. Mesmo que isso custe a tua saúde. Os teus amigos. Os teus relacionamentos. E aí? Isso é muito profundo, porque isso é muito real. O quanto a gente está verdadeiramente disposta a se entregar para a verdadeira cura da mente. Essa é uma pergunta que eu acho que a gente pode se fazer e deixar que a resposta se manifeste assim, sem muito o uso, né, da nossa mente, porque às vezes você pode se reconhecer muito resistente e na verdade você não é. Na verdade, você é muito mais aberta do que você imagina. E o contrário também, você pode se reconhecer super aberta. Não, tô super pronta pra cura. Mas chega na hora de eu quero que essa pessoa mude, eu quero que esse trabalho seja maravilhoso, né? A gente começa a impor, mesmo que inconscientemente, os nossos desejos. Então, isso é muito profundo e é importante, eu acho, que a gente ir trazendo consciência para essa naturalidade do milagre, né? Que diz que o milagre, ele acontece naturalmente e que ele é vida. Ele é vida. Me conecta muito com essa ideia do sim. O sim. O milagre, ele está conectado com o amor, que está conectado com a vida, que está conectado com o sim. E acontece de uma forma espontânea, natural. O flow é isso. E a gente não estar nesse flow não significa que a gente tem que chegar nele, mas sim que tem alguma coisa dentro que a gente pode ir para dentro e no caminho para dentro a gente vai removendo esses obstáculos, essas barreiras. Muito profundo. Sim, realmente é uma temática muito profunda e tem sessões assim que a gente vai mergulhar bastante nessa ideia do apego, nosso autoconceito, porque realmente um desafio. E essa pergunta que você fez, eu sinto que é realmente a principal pergunta, sabe? O quanto que a gente está aberto na mente mesmo, verdadeiramente, da gente ir para cura.
né? E às vezes eu sinto que até, às vezes a gente pensa, ah, tem aquele mestre espiritual, porque ele é muito evoluído, ele é muito isso, muito aquilo. Só que eu sinto que no fundo é só o quanto que a gente realmente está disponível para estar aberto para receber essa cura. E o quanto que a gente às vezes não tá tanto, que a gente já tá, ainda tá meio fechado, a gente ainda tá meio apegado com o nosso ursinho, com as nossas questões. E a gente fica ali meio fechadinho. E não é nem tanto esse grau de maior ou menor que às vezes o ego vai trazer. Mas é o quanto a gente banca, o quanto que a gente está aberto. E quanto mais a gente estiver aberto, mais a gente vai caminhar nesse processo espiritual. Ok, então, número 5, milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Essa parte aqui está muito ligada com o que a gente acabou de falar, né? Que é quando a gente pega o nosso ego pequenininho e a gente quer um milagre específico do jeito que a gente quer, porque a gente acha que é isso que vai resolver o nosso problema, né? E daí ele falando o quanto que isso é muitas vezes uma guiança equivocada, a gente querer guiar um milagre equivocadamente para conseguir um propósito do ego, né? Porque o ego ele é só a confirmação da separação, a confirmação do medo, a confirmação das ilusões. Então, quando eu uso o que está acontecendo aqui na forma para confirmar, por exemplo, o medo, sei lá, eu tenho muito medo. A gente tem sessões que vai falar de providência divina, então eu tenho muito medo dessa parte do dinheiro, de faltar o dinheiro, e daí eu acho que a questão é, de novo, voltando ali para a ideia do trabalho, é esse cliente dar certo. E pode ser que nesse momento aquele cliente dar certo não seria o mais útil para mim, para o meu processo espiritual. Então, às vezes a gente fica apegado a milagres específicos, a coisas específicas guiadas pelo nosso ego e não dá espaço para o real milagre, que é a cura verdadeira que a gente pode acessar ali nesse lugar, né? Então, ele dá essa advertida pra gente nesse processo, de que eles são involuntários. Então, a gente não pode escolher o milagre que a gente vai viver, a gente vai viver o milagre que é um milagre realmente para a nossa vivência, né? O que é realmente útil. E ele não pode ser guiado, porque geralmente se a gente guia ele de maneira equivocada. Isso me conecta muito com aquela... Porque várias pessoas chegam para mim com questionamentos e partilhas sobre sincronicidades muitas vezes e sobre as coisas, os sinais, né? Os sinais que muitas vezes são milagres. Mas é muito sobre isso, assim, quando fala que é involuntário e que não deve estar sob controle consciente. Eu percebo, Gabi, também que tem a ver, às vezes, dependendo do quanto a gente começa a mergulhar nesse universo, a gente fica procurando a confirmação, a gente fica procurando um sinal. Um exemplo foi esse mesmo que você trouxe do trabalho, né? A gente quer que aquele, por causa da providência divina, da questão financeira, a gente quer que aquele cliente dê certo. Aí dá certo. Aí a gente já começa a botar na caixinha que então tem a ver com tá tudo certo, porque eu tô no caminho certo, porque a gente começa a querer encaixar aquele milagre numa caixinha do que é interessante pra gente, conveniente pra gente, e aí é como ele coloca no final, assim, isso selecionado podem ser guiados de forma equivocada. É como se a gente começasse a se emaranhar. Por mais que naquele momento acontecesse um milagre, estar presente para o milagre não é caçar milagre. É estar aberta, é estar receptiva, é estar observando, ao invés de caçando, buscando, querendo um sinal. Compra aquele negócio ou não compra aquele negócio? Então, se passar um pássaro azul aqui, é porque eu tenho que comprar. Olha, quantas vezes eu já ouvi isso, sabe? E eu acho que tem muito a ver com esse querer direcionar o milagre. Não é nem de maldade, claro, né? É uma inocência, mas ao mesmo tempo pode gerar muita confusão e fantasia, né? Sim. É uma busca de controle, né? E é não conseguir se entregar para esse processo involuntário e real da cura, né? Porque a gente quer se manter de novo com o nosso ursinho abraçadinho, a gente não quer soltar ele, então a gente quer tudo do jeito que a gente quer, né? Ok. Bom, o 6. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Aqui ele chama de novo a atenção para esse fato, né, de que o estado de milagre, o estado de cura, ele é um processo natural.
E é tão diferente do que a gente aprende no mundo, porque a gente realmente aprende que se a gente quer um milagre, é muito difícil. A gente precisa rezar muito, a gente precisa ter merecimento, a gente precisa fazer um tanto de coisa pra gente realmente ter aquele milagre. E o que ele traz é que não, é natural. Se você não tá vivendo o milagre, é porque algo de errado aconteceu. Que é aquela ideia das barreiras que estão na frente. É isso que está te impedindo de vencer o milagre. Não é porque ele está sendo negado a você, porque você não é merecedor, porque você não pode ter aquele milagre agora. É só porque você está colocando barreiras para realmente se abrir para a cura e receber aquele milagre. Esse é o único motivo. E daí é isso, né? Que vai ser o convite do livro. A gente olhar para essas barreiras e a gente começar a desfazê-las para acessar esses estados de milagre. 7. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Que também está muito ligada a esse item número 6, né? Então, ele fala do direito de todos, que desconstrói todo esse arcabouço que a gente traz, que o milagre é especial, é só para pessoas especiais, é só para momentos especiais. Ele fala, não, isso é um direito de todos, né? E está relacionado, às vezes, até aos direitos da filiação, né? Que tem algumas sessões que ele fala. Então, isso é o direito do Filho de Deus. É um direito de todos. Ninguém é especial, nem mais, nem menos. Todo mundo tem direito. A única questão é que para a gente receber ele, a gente precisa fazer a purificação necessária. Para receber e até para perceber, talvez, né? Quantos e quantos milagres quantas e quantas pessoas sequer percebem, reconhecem. Então, eu acho que é mais ou menos por aí também, porque no final das contas é sobre reconhecer, porque eu acho que o milagre acontece para todo mundo. A gente acordou, a gente está vivo, a gente vive a vida, o milagre está acontecendo, né? Então essa purificação é meio que tirar a trave da visão para ter olhos de ver. É um pouco isso, é o que eu sinto. Sim. Eu sinto que é isso, essa abertura, né? Você está aberto para poder receber. 8. Milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Ok, tá. Aqui, primeiro ele traz a ideia do temporariamente, né? Porque é a ideia da percepção. Então a gente tá aqui nesse mundo do ego, então a gente temporariamente acredita que a gente não tem algumas coisas que a gente acha que a gente tinha que ter. E também essa falta interna, que é esse próprio processo de todas essas ilusões que a gente acredita que estão na frente, mas que no fundo são ilusões, então elas não estão. Então por isso que ele acrescenta o temporariamente, né? E aqui ele também já introduz uma ideia do dar e receber, né? Então eu temporariamente tenho menos, então eu recebo, e quando eu tenho mais eu também dou. Esse processo de dar e receber esses milagres para ir suprindo essa ideia de falta da mente, né? Porque o que ele traz, que os milagres são curativos porque eles suprem uma falta, uma ideia de falta na mente, uma ideia interna que a gente tem de que algo está faltando. Então essa que é a cura que o milagre traz. E é muito interessante que ele não quer dizer que ele vai curar na forma, pode ser que sim, mas não necessariamente. Ele vai curar na mente, na ideia de que para você algo está faltando, né? E não é só falta de uma coisa, né? É essa falta mais profunda, existencial, digamos assim. É isso que eu senti. Eu senti que é sobre a falta de Deus mesmo, a ideia de falta de Deus. Porque quando você vivencia um milagre, ou quando você testemunha uma história de milagre, o que acontece dentro, o que preenche dentro, é um maravilhamento. A gente sente um maravilhamento, a gente se preenche de Deus. Eu acho que tem a ver com essa profundidade, né? Talvez também com esse mundo da percepção, mas eu senti também como se fosse mais existencial, essa falta existencial que a gente acredita que vive. Legal. Temporariamente. Temporariamente, isso. 9. Milagres são uma espécie de troca. Como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas, no sentido verdadeiro, a troca reverte
as leis físicas, trazendo mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. Nesse trecho aqui, ele já começa a falar sobre uma ideia que tem no livro. Eu acredito que devem ter sessões, mas a gente tem lições que falam que dar é receber, que é algo completamente diferente do mundo da percepção, porque o mundo da percepção é o mundo da separação. Então, nesse mundo, se eu tenho algo e eu dou algo para você, eu perco essa coisa. Então, a gente sente que toda vez que eu dou, eu perco, e quando eu recebo, alguém tá perdendo, né? E essa é a grande questão do ego, né? Porque a gente ou vai ficar culpado porque a gente recebeu, ou a gente vai se sentir desconfortável porque a gente tá dando. Então, se a gente entrar nesse lugar da percepção, a gente pode ter muitos sentimentos e pensamentos negativos. Só que o que ele leva a gente é mais para a última instância, entre aspas, e para a gente se conectar com essa ideia de que dar é receber. E daí, por isso que ele fala que reverte as leis físicas. Porque nas leis físicas, parece que a gente não pode estar dando e recebendo ao mesmo tempo, né? Mas nas leis da mente, esse é o real processo. Tem um trecho do livro que ele fala que tudo está invertido e de cabeça para baixo. Então, esse mundo, ele foi feito, na verdade, o oposto das leis universais, digamos assim, da última instância. Então, por isso que a gente acha que dar é perder, né? Receber é o outro tá perdendo. E o que ele traz é que, na verdade, dar e receber é exatamente a mesma coisa. Primeiro, porque não tem ninguém lá fora, indo para a última instância. Então, você não pode dar para nada além de você mesmo, porque não tem ninguém lá fora. Então, dar e receber é a mesma coisa. Mas também nesse lugar do amor, que é isso que ele está falando, assim, se eu dou amor, eu estou recebendo amor. O que me ajuda muito, assim, a pensar nesse conceito, me ajudou a entender, é a própria ideia do pensamento em si. Se a gente pensar que o mundo é mental, é pensamento e tudo isso, quando eu tô brava e eu vou lá conversar com uma amiga que eu tô brava, eu tô entregando os meus pensamentos de raiva para ela. E nesse processo, ela provavelmente vai ficar brava também. Então a gente vai multiplicar. Então eu estou dando pensamentos de raiva e recebendo pensamentos de raiva. Então a gente só consegue somar, né, nessa instância da mente. Então se eu dou amor, eu também estou recebendo amor, a minha amiga está recebendo amor também, e a gente está multiplicando as ideias de amor. Então por isso que dar é receber para um curso em milagres. Ai, que lindo! Muito lindo, muito lindo. E é isso, milagre dando nó nas leis da física. Adorei. Sim, sim. Vamos dar bastante nó em muitas leis, hein? Bem, o uso dos milagres como espetáculo para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Aqui ele fala, ele volta, né, a retomar, né, que o princípio do milagre, o objetivo é a cura da mente, a gente acessar a Deus, o amor, não é o espetáculo, né? E o espetáculo, ele às vezes até pode ser utilizado para a gente quebrar alguma coisa na mente, ele até pode ser útil, mas o espetáculo pelo espetáculo, ele não significa nada, né? E o ego, ele gosta muito do espetáculo. Não é à toa, né? Tem até muitas frases, até na Bíblia, né? Preciso ver para crer, né? Mas o fato é que muitas vezes a gente até vê coisas espetaculares, mas a gente não acredita. Porque o milagre é a cura da mente, né? Aquilo que está além até desse ver, desse espetáculo que o ego muitas vezes vai colocar como sendo mais importante. Mas não é realmente aquilo que vai fazer a transformação, que vai fazer a gente acessar a cura. Sim, sim. E isso tem muito a ver com o que eu conversei com vocês também, né? Lá no nosso encontro. A Fabi, se estivesse aqui também, eu acho que ela teria alguma coisa para acrescentar, porque essa coisa do espetáculo e é isso, né? Do show pra mente, o show pro ego, no caso, né? Que é extraordinário. Às vezes a gente ter acesso e poder saber que existem coisas extraordinárias, que desafiam a lei da física, né? Como, por exemplo, as materializações, que eu já até conversei com vocês, que é algo que existe, é algo que eu já presenciei, já vi pessoas materializando. E tem a própria história de Jesus, né? A gente está na Quinta-feira Santa fazendo esse podcast e tinha muito isso, né? Da sua fé te curou. A sua fé te curou. E dentro do que eu já vivi, que eu sei que é muito pouco, mas
pra mim foi muito já até aqui. Já vi muita coisa que eu não achei que eu fosse estar viva pra ver acontecer. Eu pude entender exatamente isso, Gabi, que o espetáculo, ele é incrível, mas ele por si, ele pode até atrapalhar mais do que ajudar, sabe? Muitas vezes eu acho que eu acho que é isso, a gente precisa se preparar para vivenciar esse tipo de coisa, sabe? Porque dentro do que eu pude experienciar, aconteceu muito isso comigo, assim, sempre que eu via um milagre acontecendo, algo que eu nunca imaginei que seria possível, acontecendo na minha frente, eu percebia que a minha consciência, ela ficava completamente desestabilizada. Minha consciência não, a minha mente. Minha consciência não. Corrigindo, a minha mente ficava totalmente biruta, desestabilizada. É como presenciar milagres muito extraordinários leva naturalmente o ser humano, de uma maneira geral, a esse lugar assim de pera, o que está acontecendo? Eu tô na realidade ou não tô na realidade? O que é realidade, o que não é? É como se abre uma porta para o impossível. Então, percebe, né? A Gabi tem falado já desde o início dessa leitura que muitas vezes a gente pensa, não, isso é impossível, esse milagre é impossível. Então, presenciar, testemunhar, não só com os nossos próprios olhos, mas também conhecer histórias, né, de pessoas que já testemunharam, isso vai abrindo portinhas dentro da gente para que a gente possa acreditar. E esse acreditar é um estado de abertura que possibilita, né, que esses obstáculos sejam removidos e a gente possa receber o que é realmente importante, que é a cura da mente, que é a conexão com a fonte. Não, eu queria perguntar se as meninas têm alguma coisa para dizer, se está sendo difícil ouvir, se está sendo complexo, se vocês estão acompanhando. Super acompanhando, impactada a cada número. Eu tô adorando, eu não tô achando nada polêmico até agora. Eu não sei se no 33 eu vou estar. Mas por enquanto. Bruna, você conseguiu assistir os primeiros episódios? Ou ainda não? Tá. Não. Tá, tudo bem. Tô aqui. Ótimo, maravilhoso. E isso é maravilhoso para também quem está aqui assistindo, né, esse podcast e não ouviu o primeiro e o segundo, saiba que a qualquer momento você pode estar junto, que certeza que você vai receber e que você vai poder desfrutar e se beneficiar de cada um dos podcasts. Fala, Gabi. Eu ia comentar o que você trouxe de Jesus, né? Porque Jesus realmente ele fez milagres, parece, né, na Bíblia. E é muito interessante porque ele usava os milagres para acessar a mente, né? Que nem você trouxe. Então as pessoas verem aquilo, abria a mente delas para essa ideia de que existia algo maior, né? Que existia uma cura maior, algo maior a ser feito. Mas ao mesmo tempo, ele não abriu a mente de todo mundo. Então, mesmo fazendo os milagres, os espetáculos, não foi suficiente para que todos abrissem a mente, digamos assim. Então não era sobre o espetáculo, era sobre a nossa abertura realmente interna, de poder receber aquilo para o propósito útil, que realmente está por trás, né? E que você trouxe que desestabiliza quando a gente vê esse tipo de coisa, e daí a gente fala até das ideias de ataque, né? Que Jesus sofreu muita perseguição, porque quando a gente começa a entrar nesse processo, a gente está desestabilizando as ideias do ego, né? E o ego, ele vai contra-atacar, né? E na forma, isso às vezes pode aparecer em perseguição, em pessoas perseguindo figuras, pessoas, né? Ou a gente se sentindo perseguida, às vezes, por alguém, por algum comentário, alguma coisa assim. E que, na verdade, é só uma manifestação do sistema de pensamento do ego que quer que a gente saia desse caminho, digamos assim. Ou a gente tem uma brecada, né? Não vai tão rápido assim, não. E ou a gente também perseguindo, ou a gente também julgando. A Sim. gente, porque uma vez que a gente vivencia, que a gente experimenta algo nesse sentido, aí a gente também, o nosso ego também entra num lugar de contra-ataque, de comparação, de então essa pessoa tem que ser perfeita, se essa pessoa manifesta milagre, então ela é tipo Jesus, então ela tem que isso, então ela tem que aquilo. E aí a gente começa, e aí a gente se decepciona, e aí a gente se afasta, e aí a gente tá lá se protegendo sem perceber. Muito complexo. 11. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração,
o amor é recebido. E através dos milagres, o amor é expressado. Aqui ele começa falando da importância da oração, que para um curso em milagres a oração nada mais é do que o desejo do nosso coração. Então não é necessariamente eu fazer uma oração tipo um Pai Nosso, alguma coisa assim, mas é o desejo do meu coração, o desejo real, né? E daí ele traz que a oração é o veículo dos milagres, é através da oração do nosso coração real que a gente vai poder receber o milagre, que ele vai ser veiculado para a nossa vida, né? E daí, mas aqui no final ele fala que a oração é através da oração que o amor é recebido e é através dos milagres que ele é expressado, né? Então é uma forma de expressão do amor. Eu amo orar, eu amo a oração. E eu fico pensando que oração é a comunicação do coração, né? É quando a gente consegue colocar o nosso coração para comunicar, para expressar. E eu penso também que... Porque o que é oração para vocês também? Para mim, tem muito de ser um momento... Quando você para orar, você está muito mais presente do que quando você está ali falando qualquer coisa, ou conversando com alguém, ou caminhando, entende? Tipo, a oração é o momento que você silencia para todas as coisas e conecta de um jeito muito mais centrado, meio que sendo científica, sabe? A gente silencia todo o resto e tem uma presença na comunicação. Talvez por isso seja tão poderoso, porque a gente vem pro aqui e agora, e aí não tem como, né? Tipo, porque o amor é o estado natural, é o natural. Então você entra em contato com esse natural. E nem sempre as orações... e é isso, né? O que a gente manifesta em presença? Depende do estado de purificação, né? Bruna levantou a mãozinha. Pode falar, Bruna. É bem profundo isso, porque eu tinha dentro de mim uma crença de que eu não sabia rezar, de que eu não sabia orar, porque a forma que a gente tradicionalmente foi ensinado não fazia tanto sentido para mim. E aí, quando eu percebi que a oração é a intenção do coração, fluiu. Então, é bem especial, né? E essa presença é bem linda. Muito valioso o que você trouxe, porque isso é o que muitas vezes a resistência e o questionamento de muitas pessoas. Porque a oração, ela está conectada, talvez a Gabi possa falar sobre isso, mas tem uma conexão às vezes indireta não, tácita ali, meio que fica por baixo dos panos, mas com a religião, com certas religiões, e muitas vezes a pessoa tem uma resistência, aquele dogma, aquela forma, né, tipo, rígida de experimentar Deus, e acaba acreditando que não sabe orar. Maravilhoso, gratidão pela tua partilha, é bem importante. Pode falar, Gabi. Meire, pode falar, amada. Oi, conforme você ia falando, Déia, sobre esse estado de presença no momento de oração, me veio que normalmente quando a gente é criança, a gente é ensinado a fazer oração sempre antes de dormir e ao acordar. E eu percebo que em mim também esses são horários bastante propícios, porque são horários que eu tô comigo mesma ali, no silêncio do meu quarto. Então, a luz mais baixa, seja ou de manhã ou de noite. Então, é um horário que ali eu tô comigo mesma. Então, é mais fácil essa conexão. E é interessante quando a gente entende que esse momento de oração, de conexão, ele não precisa ser demorado, porque com essa vida muito corrida, às vezes a gente pensa assim, eu quero fazer uma oração, por exemplo, eu não consigo rezar o terço, que eu tenho costume, então, eu deixo para depois. Mas não, 5 minutinhos que a gente puder tirar ali, e realmente foi essa intenção do coração, já é tudo. Só de intencionar. E muitas vezes não precisa nem de palavras. Uma comunicação através do sentimento. Então, me veio isso, assim, essa lembrança, né, dos pais falando, olha, faz oração,
sempre antes de dormir, quando acorda, agradece. E aí vem também a força da gratidão, sempre. Então, cada vez mais a gente vai, eu mesma vou conectando, sabe, encaixando as pecinhas. Maravilhoso, gratidão, querida. E né, como é curioso e mágico porque esse horário antes de dormir, assim que a gente acorda, disse, né, que são momentos mágicos. São horários em que quando você acorda, você está saindo do mundo espiritual, está voltando para cá, e quando você vai dormir, você está indo, né, para esse encontro com essa multidimensionalidade. Então, você entrar num estado de oração é bem precioso. E eu nem digo 5 minutos, eu digo 1 minuto, um instante, uma respiração que você dá com intenção. Se a gente está falando de inversão da física, se a gente está falando de dar nó nas leis da física, o que é um instante dessa conexão milagrosa? Pode mudar tudo. Então, a gente muitas vezes vai criando essas resistências, esses bloqueios, essas crenças de que a gente não pode, não consegue. Mas a qualquer momento, a qualquer instante, inclusive quando a gente presencia um milagre, que é o momento mais mágico, quando você vivencia algo que você fica, uau! Pegar e fazer uma oração, uma pequena prece, assim, um pequeno momento de agradecimento. Muda tudo. E é um instante. Gratidão. Maravilhoso. Bem importante. Vai falar, Gabi. Eu sinto que é isso mesmo. E às vezes eu já tive, assim, experiências de eu nem rezar, né? Porque eu acho que é isso que ele tá falando, é o desejo do nosso coração. E o desejo do nosso coração, ele não mente, sabe? Ele tá com a gente a qualquer momento. Então, mesmo que a gente não peça, se é o desejo real do nosso coração, se ele tá ali, isso vai acontecer, isso vai ser respondido, sabe? E, nossa, vezes que eu já vivi isso, eu acho isso tão bonito, porque é isso, é só sobre esse desejo interno, quanto que a gente tá aberta pra sentir, pra desejar ele. Eu fiquei emocionada agora com o que você falou. Para mim tocou profundo no meu coração e eu acho que é muito valioso. Tô emocionada mesmo, porque se a gente o nosso trabalho talvez maior seja essa purificação, sabe? Porque o desejo do coração nem sempre ele não necessariamente ele precisa de um porta-voz. Deus conhece o nosso coração. E às vezes nem a gente sabe qual é o desejo mais profundo do nosso coração. Mas uma vez que a gente se compromete, a gente tem a pequena disponibilidade de se purificar, a gente vai vendo milagres acontecendo que muitas vezes são desejos profundos da nossa alma, do nosso coração, e que a gente não tinha, a gente não ousava sonhar, não ousava nem pensar. Muito lindo, gratidão por essa colocação, Gabi. Então, vamos seguindo aqui. 12. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Então, aqui ele está trazendo já a ideia que a gente já vem conversando, de que como se a gente parte do pressuposto que tudo é uma ilusão, é um sonho, a gente está falando que tudo é a mente. Então, até aquilo que é corporal é um pensamento. Que, assim, a gente pode estar até falando de última instância, mas na realidade é meio que o que a gente vive. Porque a gente tem a percepção, mas é sempre a forma como a gente interpreta. É o pensamento que a gente tem sobre o corpo, é o pensamento que a gente tem sobre a forma. Então a gente experiencia tudo através do veículo da mente, dos pensamentos, né? E daí ele diz que seria um nível mais baixo, corporal e experiência, porque na verdade, quando a gente ainda está preso no corporal e na experiência, a gente ainda está preso na forma. A gente ainda está muito identificado com esse mundo das ilusões, querendo que as coisas mudem aqui nesse mundo. E por isso que ele diz que seria um nível mais baixo.
mas é um pensamento, assim como o pensamento que está relacionado ao tocante espiritual, né? Que seria um pouco mais elevado, digamos assim, mas eu sinto que é nesse sentido da gente não estar mais apegado, acreditando tanto na ilusão e aqui nessa parte da forma, e já estar mais conectado com a experiência espiritual, de querer realmente a cura, para além de querer a mudança na forma, para além de querer aquele milagre específico que eu acho que vai melhorar a minha vida. Não, eu já estou me conectando mais com essas ideias do espiritual e dessa cura maior. Só para ver se eu entendi, porque agora eu dei uma coisa que eu queria 3 vezes aqui. Porque, vamos lá, pensamentos podem representar o nível mais baixo ou o nível mais alto. Vê se é isso que ele também está querendo dizer. Os nossos pensamentos, eles podem estar como se fosse canalizando o nosso eu inferior ou canalizando o nosso eu superior. Tipo, tá vindo para minha mente aquilo que pode estar vindo para minha mente, aquilo que está relacionado ao mundo da percepção e relacionado à realização dos desejos mais mundanos, assim como também pode estar vindo para minha mente, para os meus pensamentos, aquilo que é eterno, aquilo que é elevado, aquilo que é real. É sobre isso, Perfeito, né? Perfeito. Tá. Isso mesmo. E daí ele fala, milagres são pensamentos, né? E daí ele desconstrói também essa ideia de que o milagre é na forma, no que a gente vê. Não, o milagre é na mente. É a cura da mente, é a cura dos pensamentos. Esse é o objetivo, é a cura da mente. Não é curar a forma, não é nada daqui. É curar esses pensamentos. Ok. XIII. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alternam a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Aqui já começa dando uns nós. Ok, tá, então vamos lá. Tá. Eu sinto que aqui ele tá falando sobre a ideia de tempo, né? Ele tá desconstruindo um pouco a ideia do tempo. Que para um curso de milagres, na metafísica, o tempo não existe, né? O passado, o presente, o futuro, ele não existe, né? Isso tudo faz parte da ideia da percepção aqui. Então ele vai falar que o milagre ele vai desfazer essas ideias de tempo que a gente tem na nossa mente, né? E eu acho tão interessante que ele fala assim, eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Uau! Tem uma coisa que é muito interessante, que o livro ele vai falar que o futuro é o passado. Por quê? Porque todas as ideias que a gente tem de futuro nada mais são do que ideias sobre o passado. Então, toda vez que eu projeto, eu vou visitar a Andreia na casa dela, eu vou me lembrar da casa da Andreia no passado. Eu vou me lembrar da Andreia no passado e vou projetar no futuro. Então, tanto o passado quanto o futuro é passado. Não existe futuro, só existe passado. Tá? Então, maravilhoso. Na mente, no caso, né? Quando a gente mentaliza o futuro, a gente não tem como mentalizar o futuro. Passada. Tô passada do passado não ter passado. Exatamente. É impossível a gente mentalizar o futuro, porque é uma experiência que a gente não teve acesso, né? Então, todas as ideias de futuro que a gente tem são ativações do passado. São egos se apegando ao passado e jogando pro futuro, né? Que é, falando assim, mais profundamente... Tô arrasada aqui. Eu preciso de 6 horas pra digerir isso agora. Tá. E daí, então, continuando, quando a gente, e falando mais profundamente, esse processo da gente projetar um passado no futuro, ele é pro curso em milagres muitas vezes aquilo que mantém a gente em ciclos,
né? Que a gente não consegue se abrir para o momento presente, porque a gente fica constantemente projetando aquilo que já foi para frente e repetindo aqueles ciclos repetitivos, repetindo aqueles processos que a gente não consegue se abrir. O curso ele vai falar de defesa, né? A gente fica se defendendo do que já foi no momento presente e não se abrindo para as curas, para as experiências e vivenciando o passado, né? E não o momento presente. E nem o futuro, porque o futuro não existe. Olha, eu tô realmente impactada. Porque a minha mente agora começou a acelerar e eu comecei a pensar, tá, então significa que qualquer visualização que eu faça do futuro, por mais amorosa e perfeita e bonita que eu faça, ela é o passado. E sim, eu tô perguntando pra mim mesma e estou respondendo, sim, é o passado. E isso é muito profundo, porque eu tô assim, tá, e aí? Então eu não visualizo mais? Então eu não, sabe? Não faço mais nada com isso? E vai ser algo que eu vou ter que levar comigo mesmo, sabe? Porque eu não vou ter uma resposta pronta agora, é lógico, a gente tá aqui gravando podcast, mas entrou no meu sistema, assim, um questionamento, que eu não sei se é bem uma resistência, mas eu percebo que é um ponto de desprogramação mesmo. Porque agora, eu vou dar um exemplo, assim, aconteceu vou falar, gente, porque aconteceu uma experiência comigo, acho que foi hoje mesmo. Eu tava mexendo no meu site, e aí eu vi uma imagem que tem no meu site que me conectou com um milagre que eu vivi. Que eu até contei pra vocês, o milagre da nuvem. Todas estavam aqui no rosa. A Mara não sabe, eu vou contar pra você depois. Eu vivi um milagre com uma nuvem lá, mas foi realmente um milagre, assim, um dos mais extraordinários que eu já vivi na minha vida, inesquecível, extraordinário, surreal. E aí eu vi que no meu site tem uma foto minha, exatamente como aquela nuvem. E assim, o meu site foi criado muito depois, talvez 10 anos depois, e não fui nem eu que fiz aquela imagem, foi uma menina que criou o balanço e tudo, tipo. E aí, eu fechei os meus olhos e foi como se eu tivesse sentido a presença do meu eu do futuro. Mas não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa racionalizada. Eu acessei e foi só uma coisa sentida. Não teve mensagem, não teve informação, eu só percebi é como se a linha do tempo naquele instante tivesse se dissolvido e eu tivesse integrado algo. E eu pensei, uau, o quanto eu posso receber no agora de quem eu sou, que é presente, passado e futuro. Mas eu acho que essa conversa que a gente está tendo agora, eu sei, eu sinto, ela não é por acaso. Talvez para que eu possa me manter aberta e não começar também a querer, encaixar na caixinha. Então tá, então eu vou agora trabalhar com o eu do futuro para conseguir, sabe? Então é muito um lugar assim de vamos com calma, abertura, presença, receptividade, porque o buraco é muito mais embaixo, assim. Eu sinto que esse 13, de verdade, eu vou até grifar esse 13 porque mexeu bastante comigo mesmo. E também essa ideia, né, do desfazem o passado. Você ia comentar mais alguma coisa sobre o 13 ou você já ia passar pro 14? Que eu fiquei ansiosa pra falar. Eu vou comentar sobre o que você tá falando depois. Tá. Mas essa parte do desfazem o passado no presente assim libera um futuro, confirma uma crença que eu tenho de que a gente pode mudar o passado. A gente pode mudar o passado estando no presente. Através dos sonhos. Eu acredito muito que a gente experienciando certas situações e dinâmicas e emoções, enfim, todos os nossos corpos, o ser complexo que a gente é, a gente indo lá e acessando e vivenciando, elaborando, a gente volta pro agora diferente. Como se a carga daquele passado fosse diferente no agora. E isso é o quê? Uma mudança. Então, é isso, né? A gente tá falando de milagre, a gente tá falando de nós nas leis das físicas. Então, é uma confirmação disso que eu acredito. Dessa mudança do desfazer o passado, que é uma forma de alteração. Pode comentar, Gabi, enquanto eu estou processando aqui. Porque eu sinto que, na verdade, o que ele vai trazer pra gente, e tá muito relacionado ao que você traz, é que só existe o momento presente. Na última instância, só existe o momento presente. E na realidade, até na nossa vida, a gente só experiencia o momento presente. Então, até quando a gente muda o passado, a gente está mudando o momento presente.
a nossa percepção no momento presente daquilo que foi no passado. Exatamente. Que não existe mais, digamos assim, porque já tá foi. na mente. Mas aqui, exatamente, aqui tem esse momento presente, né? E, nossa, sobre essa questão de futuro, de passado, o Curso em Milagres, ele vai convidar muita gente para o estado presente, porque é no estado presente, com a mente no presente, que a gente vai acessar a cura, que a gente vai acessar os milagres. É aqui, é no agora, né? E tem até uma frase que muitos estudantes de um Curso em Milagre falam muito, então a gente vai ler um livro e a gente vai ler um trecho que a gente já leu várias vezes. A gente fala assim, é sempre a primeira vez. Porque não tem passado. Então tudo que a gente faz é sempre a primeira vez. Então, o dia que eu vou de novo visitar a Andrea no Rosa, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Porque o passado não existe, só existe esse momento presente, esse agora. Então, é sempre a primeira vez, né? E isso é um ensinamento, assim, tão profundo e que às vezes até explica algumas confusões que a gente às vezes faz na mente. Então, sei lá, eu gostei muito de ir lá pro Rosa com a Andrea. E daí eu fico romantizando que é o Rosa que me fez eu me sentir bem. Então, se eu voltar lá no Rosa de novo, como foi na última vez, no passado, vai ser maravilhoso. E o convite não, é sempre a primeira vez. E o que eu vou experienciar em qualquer lugar que eu for de novo vai ser sempre completamente diferente daquilo que eu experienciei antes. Porque é a primeira vez que eu tô ali, né? E quantas vezes a gente se frustra, a gente fica, eu vou em tal lugar porque lá é muito legal, eu vivi algo legal, e a gente chega lá e, né, nada daquilo aconteceu. Porque é esse estado da presença, é sempre uma primeira experiência. E o livro, ele tem uma sessão que é maravilhosa, um conceito maravilhoso, que eu não consigo acessar 100%. Eu confesso que esse é um que eu fico assim, Jesus, você me mostra, porque isso aí eu não consigo acessar. Que ele fala, o roteiro já está escrito. Então, tudo já está escrito. E aí é uma grande doideira, porque a gente fica assim, porque o ego ele vai falar, não, como assim já está escrito? Você tem escolhas. Você e se eu fizer assim, ó, mudei. Exatamente. Se eu quiser fazer assim, fazer assado, se quiser tomar um café de manhã com café, ou se quiser comer um cereal, eu escolho, né? E para um curso de milagres ele vai falar, o roteiro já está escrito, né? E assim, para mim é desafiador, porque eu não consigo acessar ainda muito bem o que é isso. Se ele realmente está querendo dizer, porque eu acho que em um determinado nível ele está falando que tudo que a gente já fez já está escrito mesmo. Uhum. E é aquela ideia de que a gente, na verdade, está só reexperienciando algo que a gente já viveu, como um filme que está sendo projetado, um filme que já passou, já foi gravado, e a gente está lá vivendo de novo aquilo, para ir se curando e se soltando aqui disso tudo. Mas tem também até um processo de última instância, porque ele fala que a gente já acordou do sonho, né? Então, o roteiro já está escrito, o caminho já está feito. Então, a gente ainda está acreditando que a gente está aqui, mas o caminho já foi todo feito. E daí, enfim, aí ele vai dando esses nós, assim, nessa percepção que a gente tem de presente, passado, futuro. Então, muitas vezes ele vai lembrar a gente, é o momento presente, volta, é o agora, não é o futuro, não é o passado, é o agora, volta. O milagre está aqui agora, volta para o momento presente. É sempre a primeira vez. Toda vez que eu estiver fazendo algo, pode ser pela milésima vez. Se eu me conecto que é a primeira vez, aí sim eu consigo bem abrir para o milagre. Porque se eu fico, eu já fiz isso, sei lá, 50 mil vezes na vida, fechei, eu fico com a porta totalmente fechada. Isso é um discurso do ego para, não, fechei, isso aqui eu já fiz 1000 vezes, eu não vou me abrir para essa experiência, para experienciar o que eu tenho aqui nesse momento. Então ele vai trazer a gente sempre esses lembretes, não, volta, é aqui, agora, esquece, agora que é o seu momento, onde você pode receber essa cura. Eu quero falar, que eu tô bem mexida. E aqui, o que acontece, essa coisa da primeira vez, né? Eu costumo até falar isso na essência, eu costumo falar, como eu trabalho com a prática espiritual, né? E como eu incentivo a prática espiritual, a prática do silêncio, a prática da meditação todos os dias, eu percebo muito esse discurso mental de, não, isso eu já fiz, não, tá repetindo, não, é repetido, sabe? É parar e fazer a mesma coisa de novo, de novo, de novo, parar pra meditar. É um exercício de paciência mesmo, né? De disciplina e paciência. Mas o que chega pra mim é muito isso, sabe? É a primeira vez. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Eu até gravei um rios outro dia, porque eu vi um arco-íris. Eu não sei se você viu esse rios, Gabi. Eu vi um arco-íris, era 6 horas da manhã, já tinha um arco-íris no céu. E eu fiquei, meu Deus, é a primeira vez que eu tô vendo um arco-íris no céu. A primeira vez. E aí veio assim pra mim. É a primeira vez que você tá acordando no dia tal, do tal. É a primeira vez que você tá respirando esse ar que você tá respirando agora. É a primeira vez de muito mais do que esse arco-íris. Ele só foi uma lembrança pra mim
de que é a primeira vez que a gente está vivenciando, independente de ser algo repetido. E eu costumo falar muito disso também. Quem se apega a esse discurso do ego de não gostar de repetição, porque eu não gosto de rotina, porque eu não gosto de repetição, o que é o dia e a noite? E outro dia, e outra noite, e outro dia, e outra noite, e outro mês, e outro ano. É tudo repetido. A gente repete todos os dias quando a gente acorda nesse sentido, né? É como se a gente tivesse uma primeira vez de uma mesma experiência, de uma mesma contagem do tempo. Então, entrar em contato com essa complexidade da linha do tempo. Você falou, né, que o roteiro já está escrito. Para mim faz muito sentido. Apesar de, sim, me deixar bugada e deixar, tipo, eu penso assim que não dá para eu refletir muito sobre isso, apesar de fazer sentido lá no meu coração. Até, por exemplo, por essa experiência de eu acessar um momento do futuro que chega pra mim no agora. Então, tipo, o futuro já tem alguma coisa ali que eu acessei de alguma forma. Enfim, a minha mente não vai alcançar, mas faz sentido, né? Faz sentido pra mim. E é isso. Eu só queria compartilhar essas coisas. Eu estou bem impactada. Alguém mais que... a Bruna fez o movimento da explosão na mente. Sabe aquele meme, gente, que tem a pessoa que tem um universo abrindo, assim, de verdade. Esse 13 foi o universo abrindo na minha mente, fazendo... Puff. Sinto que mais insights virão. Alguém quer? Meire. Processando aqui. Mas eu sou essa pessoa que eu não gosto muito de repetições, né? Repetições entre aspas agora, porque realmente, exemplo, no trabalho, se eu fizer todos os dias a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa. E eu percebo muito isso, e que você falou, assim, bem colocado, sobre a noite e o dia. Que às vezes tem dias que eu vou dormir e eu tô mal, tô triste, tá um caos. E aí eu acordo no outro dia como se eu fosse outra pessoa. E eu penso, gente, que mágica é essa? Então, por mais que a gente faça, e que é impossível isso, mas que a gente faça exatamente a mesma coisa que no dia anterior, você não é a mesma pessoa. Você tá com outro humor, com um outro pacote ali de pensamentos, sentimentos, enfim. Então, vou começar a olhar diferente para tudo isso. Sim. Estamos recebendo aqui. É muito Muita isso. coisa vai vir ainda, mas uau. Gratidão. Eu acho que é bem importante esse refinamento da percepção. Até para as pessoas que trabalham com rotina e que falam que não gosta e que às vezes é compulsório, né? As pessoas não têm nenhuma opção. É muito importante a gente refinar esse olhar para a vida, assim, para as coisas, para tudo, para o velho, para o novo, para o repetido. Porque é isso, como a Gabi falou, é isso que abre o nosso coração para o milagre. É poder, é meio que purificar. Não é criar uma forma de enxergar lá fora, onde tudo é mágico. Não, é acessar isso que já é, porque tudo é mágico sim. Tudo é a primeira vez? Sim. Independente do que a nossa mente está dizendo. Pode falar, Bruna. Só para fechar e contornar esse assunto, quando a gente observa a natureza, absolutamente tudo é repetido e tudo é a primeira vez. Uma rosa, ela vai desabrochar como todas as outras rosas. Ela vai nascer, vai florescer, vai ficar botão, vai abrir, vai fechar, vai cair. Como todas as outras rosas, mas aquela rosa é única. Cada abelha que passou por aquela rosa, que todas as abelhas passam por todas, a vida das abelhas é passar pelas flores. Então, as 4 estações, primavera, verão, tudo. Então, se a gente olhar por esse lado, e ao mesmo tempo é a primeira vez também. Uma coisa que você falando da flor, né, que até na mesma roseira, né, nascem várias rosas e cada rosa é única. E eu fico pensando, né? Tem muita gente que não se apega a isso mesmo, que fala, é só uma rosa, é só uma nuvem, é só o céu, é só um pôr do sol.
E eu percebo que tem um pouco a ver também com a sensibilidade, sabe? Com os mecanismos de proteção. Às vezes a gente vai criando sistemas de defesa, o controle, ele é muito um sistema de defesa, né? A gente vai criando sistema, como se fossem murinhos, assim, e isso vai anestesiando a gente da dor. A intenção é anestesiar a gente do sofrimento, da dor, do medo. Só que aí, em consequência, anestesia também para essa sensibilidade, para uma borboleta que passa, para uma flor que floresce. Eu estava conversando com a minha mãe hoje, a gente estava vendo o pôr do sol, eu falei, mãe, é incrível, né? Porque tem certos fenômenos da natureza, assim, que praticamente todo mundo fica passado. Que é meio que Deus, não tem como você não se deslumbrar com certas coisas. E pôr do sol, todos os dias o sol se põe. Mas vai olhar um pôr do sol, vai olhar o sol nascendo. Esse contato, Bruna, com a natureza é muito importante você falar, porque eu acho que, então quem tá insensível, quem tá anestesiado, como que eu faço? Eu quero sentir esse novo em tudo, porque eu vivo uma vida que eu tenho que ir pra trabalhar todo dia, que eu tenho que fazer não sei o que eu preciso sentir essa alegria. Vai pra natureza. Eu acho um caminho, sabe? Porque tem, lógico, esse lugar de você ganhar consciência e isso mudar já bastante coisa, mas também tem a prática que pode te ajudar. E eu acho que a natureza, ela é o exemplo do novo repetido, que é incrível mesmo e que deslumbra e coloca a gente em conexão com a fonte, como o livro diz, né? Que é o que importa. Então, contribuições de todas vocês. E eu senti, assim, conforme a gente foi falando, assim, e me veio, assim, realmente um convite, assim, que talvez nessa sessão ele tá fazendo um convite pra gente sair do automatismo, sabe? Dessa coisa do automático, do dia a dia. E começar a se abrir para o momento presente, porque essas barreiras, né, que a gente estava falando, que é essa automatização, são só barreiras para a gente não experienciar o milagre. Então, quem está vendo que a rosa está abrindo, quem está observando a borboletinha, essa pessoa ela está presente no momento, né? Ela está aberta para receber aquilo. E eu sinto que tem aí um convite para a gente, tem um convite para mim, para vocês e para todo mundo que está ouvindo, da gente experienciar, voltar a experienciar as coisas como se fossem a primeira vez. Principalmente quando a gente percebe que a gente está se perdendo aí nessas ilusões aí, nesses discursos do ego. Maravilhoso. Fazemos mais um para encerrar? Acho que podemos fechar com mais um. Então a gente fecha no 14, né? Então, 14. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Aqui. Bom, aqui ele começa falando que o verdadeiro, né, milagre, ele é aquele que vai ser um testemunho da verdade, né? E o testemunho da verdade é um testemunho de Deus. Então, um testemunho desse caminho de volta, dessa pura verdadeira, que está muito ligado àquilo que a gente falou do espetáculo, do apego à forma, da gente querer dirigir os milagres. Então, ele fala que o real milagre, ele vai estar conectando a gente sempre com a verdade mesmo. E daí ele vai utilizar um termo, né? Ele fala sobre a convicção, então essa convicção do milagre, que eu acho que tem a ver também com a abertura da mente, então de receber a verdade mesmo de maneira convicta, digamos assim, eu sinto que é algo nesse sentido que ele está trazendo. E daí ele vai apresentar um termo que é mágica, que é um termo que o curso Milagres usa de uma maneira diferente, assim. Tô percebendo. Que não é a maneira como a gente, às vezes, envolvida no sagrado feminino, né? Que a gente acredita nas ervas, em outros tipos de mágica. Essas mágicas podem ser muitas vezes milagres, né? Que daí ele categorizaria como milagres. Mas o que ele chama de mágica é nada mais, nada menos, é o que o ego mais quer. É o sonho do ego, a mágica. Que a gente resolva as coisas, tipo um ilusionismo, a gente resolva as coisas da forma com a forma.
Então, se eu tenho um problema financeiro, a gente volta para essa questão. Então eu quero acordar amanhã e eu ganhei na Mega Sena. É mágica. Eu não quero a cura na mente, eu não quero acessar a ideia de providência divina, eu não quero curar essa escassez na minha mente. Eu quero a mágica, eu quero que a gente brinque aqui de mudar a forma. Eu não gosto, sei lá, do meu carro e eu quero um carro melhor. E daí eu quero ficar brincando de forma. E o ego, ele preza muito pela mágica, porque tudo que ele quer é que a gente meio que resolva esses conflitos internos sem resolver o ego. Então ele não quer o milagre, porque o milagre é a dissolução do ego, é a gente em caminho de Deus. Então ele não quer que a gente experiencie a felicidade, o amor, a conexão, porque esse é um caminho cada vez mais em direção a Deus. Ele quer que a gente fique se iludindo, achando que o que está faltando não, é isso daqui que está faltando, é um carro diferente, é um emprego diferente, é um namorado diferente. E a gente fica brincando com a forma e acreditando que é só mudar aqui uma forma por outra que a gente vai ter realmente a mudança. A gente vai ter a mágica, né, que para um curso de milagres é só mais uma ilusão, né? Que é destrutiva, que nem ela falou. E não é o uso criativo da mente. E daí criativo no sentido de criação, né? Também está conectado com a ideia da mente criadora. Porque nos limita aqui na forma, nos limita a nos manter presos na ilusão. Muito profundo, muito profundo. E quando eu li essa parte do mágica, eu entendi como se fosse essa coisa do espetáculo, né? A mágica do transformei. Isso é um milagre. Não, isso não é um milagre, isso é mágica. Tipo, eu entendia como se fosse a fantasia do milagre, né? O milagre fantasiado ali, mas que só é superficial. É superficial. Milagre é algo mais profundo. E eu fiquei pensando nessa coisa da convicção, sabe? Porque são convincentes porque surgem da convicção. E são dão testemunho da verdade, sim. Mas eu fico pensando, sabe no que, Gabi? Que eu não sei se a gente vai ter uma resposta para isso, tá? Talvez você já tenha alguma percepção do livro, mas que muitas vezes que eu experiencio um milagre, assim que eu experiencio, não há dúvida, é uma convicção absoluta, ninguém precisa dizer nada. Eu não preciso de validação nenhuma. Porque é lá dentro do coração. Acabou. Só que algumas vezes, dependendo do que está envolvido nesse milagre, às vezes, por exemplo, envolve... e olha que interessante. Porque a maioria das vezes... Uau, olha, gente, sério, eu precisava também agora de mais 6 dias que isso está chegando para mim. Por quê? Quando está envolvido um desejo do meu ego, quando tem um medo, ou um desejo, ou uma expectativa do meu ego relacionado com esse milagre, o tempo vai passando e eu começo a questionar, e eu começo a duvidar, eu começo a, sabe, meio que a minha fé começa a meio que falhar. Vou dar o exemplo da nuvem, que enfim, né, eu já falei da nuvem, rapidamente eu vou compartilhar com você aqui do podcast. Eu vi uma forma, há muitos anos atrás eu vi uma forma numa nuvem que se movia e falou, e ele soltou luz, e foi muito verdadeiro, e eu sei que pode ser difícil de acreditar, não é uma coisa que eu compartilhe com ninguém, e aí eu tô compartilhando apenas num podcast. Mas é a minha verdade, e assim, eu não me importo, com todo respeito, mas eu não me importo se você vai acreditar ou se você não vai acreditar, ou se você vai diminuir a experiência que eu vivi, ou se você não vai diminuir, porque eu não tenho dúvida do que eu vivi. Mas é um milagre que simplesmente me abriu ali para aquela experiência e não tinha nada, sabe? Não tinha nenhuma situação que estava envolvida ali, de um desejo meu. Não, era o que era e eu senti e eu tenho convicção até hoje. Mas quando existe, ficou claro, eu não sei se eu fiquei confusa, eu expliquei com confusão, mas é isso, quando existe algum tipo de expectativa, quando o ego entra, aí a suspeita da mágica, sabe? Tipo, eu fico, foi mágica ou foi milagre? O que será que aconteceu? O que você acha disso, Gabi? Sim, eu acho que faz bastante sentido. E é bem o que ele traz, né? Que sem convicção. Porque eu acho que a convicção também, vem pra mim, assim, é a abertura do coração. Porque eu sinto também que como o milagre ele é a resposta do desejo do nosso coração, eu tenho essa sensação que é o desejo interno de ver. Tipo, me dá, eu quero ver.
Eu quero ver além das ilusões, eu quero ver a verdade, eu quero experienciar. Então tem uma convicção para a gente também experienciar um milagre, tem um desejo do coração convicto. E é através da convicção que a gente vai poder experienciar o milagre. Aí o que ele fala, sem convicção deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva, que é o que você está trazendo. Então, às vezes eu experiencio ali naquele momento, mas aí a convicção vai indo embora, e daí vai entrando o ego, e daí eu vou transformando aquilo em mágica. E mágica é mágica e não faz mais diferença, porque não está mais transportando a verdade, aquela experiência de verdade. É por aí. É isso. E por mais que tenha sido um milagre, porque se eu volto, né, com o meu coração, se eu silencio, se eu volto na dinâmica, eu sei que era um milagre. Mas a capacidade do nosso ego de transformar milagre em mágica e de sofrer. Porque o propósito de um milagre não é trazer sofrimento nem dor. E muitas vezes, nesse meu processo, né, dos milagres que eu vivencio e que eu questiono, consequentemente me levam para esse caminho de dor, de decepção, de frustração, ou seja, transformei em mágica. Não que o milagre não exista, né, mas a minha percepção acabou se dissociando. Profundo, né? Uau, tipo um tapa na cara. Tá bom, muito obrigada. Acho que por hoje tá bom, né? Eu acho que tudo bem. Eu acho que a gente já tem bastante conteúdo aí para poder elaborar até o nosso próximo encontro. Eu não sei você que está assistindo, se você quiser trazer um feedback para a gente também. A gente está super curiosa para saber como que você está recebendo essa experiência, se está sendo profundo como está sendo para a gente. A gente do nosso grupo Essência, a gente comenta dentro do grupo, né, as mulheres que não participam aqui, mas que assistem, e elas têm trazido feedbacks bem interessantes. Então, se você sentir de trazer ou fazer alguma pergunta, às vezes você tem alguma dúvida que a gente não trouxe aqui, a gente vai adorar receber. E é isso. Alguém quer trazer alguma coisa antes da Gabi fechar? Não? Ok. Então, gratidão, gente. Obrigada por estarem junto aí nessa leitura, acompanharem o processo. Que nem a Deia falou, se vocês sentirem de comentar, trazer alguma coisa, a gente está sempre muito aberta aí de ouvir os feedbacks de vocês. E muita gratidão a todas as meninas, a Andréia, por esse momento que a gente teve aqui. Gratidão, Gabi, gratidão, Bruna, Mara, Meire, Deusas do Essência, gratidão você que está ouvindo. Até o próximo encontro, a gente se vê. Beijo. Tchau, tchau.